Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do 1 ao 4, diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, para edificar, exortar e consolar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos, meu Deus, em um momento marcante e ímpar, onde nos unimos e nos reunimos na Tua presença para engrandecer o Teu nome, engrandecer o Senhor e Te adorar na beleza da Tua santidade. E aqui estamos na expectativa de que o Senhor fale conosco para alimentar a nossa alma, pois a mesma é sedenta, carente, necessitada do pão vivo que desce do céu. Pois o Senhor mesmo falara que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra proveniente da boca do Senhor. Por isso venha, Pai, e assim nos alimente a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Basicamente, são 5 formas que Deus usava no Antigo Testamento para falar com o homem. Basicamente 5 maneiras: através da visão, dos sonhos, do Urim e Tumim, do profeta, ou de forma direta, auditiva, falando diretamente com o homem. Estas basicamente eram as 5 maneiras que Deus falava com o homem: através dos sonhos, através de revelação, através do Urim e Tumim, através do profeta, ou falando diretamente com o homem. Podia ser através de sonho, podia ser através de revelação, do Urim e do Tumim, que eram 2 pedras usadas em uma das vestimentas do sacerdote, chamada peitoral, que eram jogadas para cima e caindo trazia a resposta de sim ou de não. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que as pedras tivessem um lado preto e um lado branco. Se caísse com o lado branco para cima, Deus estava dizendo sim. Se caísse com o lado branco para baixo e o preto para cima, Deus estava dizendo não. Se caísse um lado preto e um lado branco, Deus estava dizendo espere. Essa era a forma de Deus falar através das pedras sagradas do Urim e do Tumim. Depois poderia falar através do profeta ou diretamente com a pessoa. E poucas pessoas tiveram esta oportunidade ou este privilégio de ouvir de forma audível a voz de Deus. O patriarca Abraão foi um dos que ouviram a voz de Deus. Só que até o capítulo 17, a começar do capítulo 12, que é quando Deus fala pela primeira vez a Abraão, pedindo que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que ele vai mostrar. Até o versículo, ao capítulo 17, quando já se fazem 24 anos, Deus vai falar com Abraão. Parece-me, como eu falei, meu gripado, não tive tempo para pesquisar e trazer com clareza, mas parece-me que Deus só falou com Abraão 6 vezes, de 5 a 6 vezes, do capítulo 12 até o capítulo 17, em um período de tempo de 24
24 anos. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma época que está se banalizando o falar de Deus. Veja, Abraão é amigo de Deus, do qual Deus diz: eu vou esconder alguma coisa de Abraão, não posso esconder do meu amigo nada. E em 24 anos, Deus só falou com Abraão 6 vezes. Mas alguns profetas da atualidade diz que fala com Deus a todo instante. Isso é algo para se pensar, isso é algo para se analisar. A toda hora, a todo momento. Veja, no capítulo, se a memória não me falha, 12 de Hebreus, está escrito que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos seus filhos no passado. Mas hoje ele fala através de seu Filho Jesus. Hoje o que nós temos como referência de voz de Deus é a Bíblia. Se eu quero ouvir Deus falar, é só eu ler a Bíblia. Deus vai estar falando comigo. Aqui está toda a profecia revelada. Está tudo que é necessário para que eu possa me enquadrar no centro da vontade de Deus, ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom empregado, um bom patrão, um bom vizinho, um excelente crente. Tudo está aqui. Aqui está tudo revelado para que eu possa ter uma vida adequada conforme a vontade de Deus. Mas o que é que acontece na euforia de algumas pessoas? As pessoas ficam de lugar em lugar, de monte em monte, de vigília em vigília, de círculo de oração em círculo de oração, de propósito em propósito, querendo ouvir Deus falar. Mas aqui está, irmãos, a voz de Deus. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, e não aquilo que Deus está determinado a falar. Pastor, é pecado querer ouvir Deus usar um vaso, um profeta? Não. É pecado ir numa vigília, num monte, numa consagração, fazer um propósito? Não. Só que isso não pode substituir a palavra de Deus, não pode, irmão. Nós não podemos deixar a palavra de Deus para segundo plano e se apegar ao profeta. Eu estava ouvindo um pastor fazendo uma sabatina para consagrar os seus obreiros, e ele fez a seguinte pergunta para o obreiro: se eu, como seu pastor presidente, lhe escalar, lhe ordenar que vá servir a Santa Ceia em determinada congregação, e você indo, no meio do caminho aparecer um profeta ou uma profetisa e disser para você que você não deve ir, você vai ou você volta? Sabe o que ele disse? O profeta e a profetisa que se vire para lá. Eu vou cumprir a ordem do meu pastor que está debaixo da ordem de Deus. Parece uma coisa assim espantosa, mas não é, irmãos. A Bíblia diz que um dia Deus chegou para um homem, profeta, e disse: vá até a cidade X, profetize sobre ela, não coma naquela cidade, não beba naquela cidade e não volte pelo mesmo caminho. Ele foi, profetizou, falou o que Deus mandou. Quando ele estava voltando, um profeta velho foi ao encontro dele e disse: olha, volta. Ele disse: não, não posso voltar, porque Deus disse que não era para eu comer, nem beber nessa cidade e nem voltar pelo mesmo caminho. Aí ele disse: mas Deus apareceu a mim e disse que você pode voltar,
que você pode comer e pode beber na cidade e pode até ir por outro caminho. Ele voltou. Quando ele chegou à mesa do tal do profeta velho que comeu, que bebeu, aí Deus usou o próprio profeta velho e disse: por que tu desobedeceste a minha palavra? A palavra de Deus está acima da palavra do profeta, meu irmão. A palavra de Deus é superior à palavra do profeta. Glória a Deus. Aí Deus disse: por causa disso, você não vai voltar para a sua cidade, porque um leão vai lhe devorar no caminho, ou melhor, vai lhe matar. E assim foi. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender a voz de Deus. A missionária irmã Cris pregou sábado, esteve aqui no domingo, conversando lá em casa, e a gente falou sobre profecia, e de repente eu disse: os profetas de Acabe, 400 profetas, receberam um espírito maligno que se passou pelo Espírito de Deus, porque Deus queria matar o rei Acabe e perguntou como ele deveria fazer, e cada um deu uma ideia. De repente veio um espírito maligno e disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí ela me fez a pergunta: mas pastor, aqueles profetas eram profetas de Deus mesmo? Eu digo: eram profetas de Deus, que foram tomados por um espírito maligno, que se passou pelo Espírito Santo, com as mesmas características. Foi uma coisa tão séria, que quando Micaías veio, que disse que Acabe ia perder na batalha, um dos profetas que ali estava, deu um soco em Micaías, que ele caiu de perna para cima, e o profeta disse: por onde passou o Espírito de Deus por mim, para falar em você? Porque o espírito maligno veio com todas as características do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas o profeta se levantou e disse tudo o que eu fiz, disse para onde eu viajei, disse o que eu comi, disse a doença que eu tenho. E não, isso aí o inimigo sabe do nosso passado. Revelar passado, o inimigo revela. Ele sabe, ele conhece o nosso passado. Então nós não podemos nos iludir nesse sentido. Quero ouvir Deus? Bíblia, palavra. Estudar a palavra, irmãos. Vim para o culto de doutrina, vim para os estudos da palavra, para as escolas bíblicas. Nós vamos organizar logo. Venha ouvir Bíblia. Se quer ouvir Deus falar, Bíblia, ensino da palavra, que pode não ser aquele culto atraente, fervoroso, de oba-oba, porque na verdade, principalmente quando se é menino, não quer comer feijão, não quer comer arroz, não quer comer pirão, não quer comer feijoada, só quer tomar sorvete, suspiro, Maria mole, picolé, é o que quer. Por quê? Porque é criança. Criança gosta de algodão doce, de suspiro, de sorvete. Mas o adulto consciente, ele quer pirão, arroz com feijão, jabá com farofa. É isso que o adulto quer. Quando você vê aquele crente muito, é menino, é porque ele já está na fase de menino. Mas o apóstolo Paulo, ele disse: olha, procurai com zelo, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, e principalmente o de profetizar. Por que principalmente o de profetizar? Porque profetizar, irmãos, não é só revelar os escondidos, ou adivinhar ou revelar o futuro, não é isso. Profetizar não se resume nisso. Profetizar muitas das vezes é quando o profeta vem e fala para o homem ou para a mulher se converter.
Isso é profetizar. Quantas das vezes os profetas procuravam os reis para denunciar o seu pecado, para denunciar os seus crimes e mandá-los se converter. Glória a Deus. E deixa eu contar um negócio aqui interessante para você. Ó, quando Deus usava um profeta para falar com um rei, com uma autoridade, com alguém grande ou com alguém pequeno, sabe por que era que Deus usava o profeta? Usava principalmente porque aquela pessoa estava em pecado. Quando Deus levantava um profeta para falar com alguém, era exatamente porque aquela pessoa estava pecando. Então Deus tinha que usar alguém para falar com aquela pessoa. Você já leu Isaías 59:2, que diz assim: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem barreira entre vós e o vosso Deus? Ou seja, Deus, se fazia necessário Deus usar o profeta, porque o rei estava em pecado, a pessoa estava em pecado. Então, se ela estava em pecado, ela não tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então Deus tinha que usar o profeta, porque o pecado faz barreira. Não, vou melhorar. O que eu estou querendo dizer é que quem tem comunhão com Deus não precisa de intermediário, porque ele mesmo consegue ouvir a voz de Deus. Deus tinha que usar o profeta porque o rei estava em pecado, o homem estava em pecado e não tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então Deus tinha que usar o profeta. Mas como Abraão era temente, Deus falava diretamente com Abraão, Deus falava diretamente com Moisés, não precisava de profetas. Então quem vive caçando profeta é porque está quebrado, está intrigado de Deus, está sem comunhão. Então precisa que Deus use alguém para poder ele ouvir. Mas quem está em comunhão, ele mesmo ouve a voz de Deus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Está escrito em Provérbios que sem profecia o povo se corrompe. Mas a profecia é essa que eu estou lhe falando aqui: santidade, obediência, temor, reverência, buscar a Deus, se purificar. Era esse tipo de profecia que eram proclamados. Não era revelação, não era adivinhação, não era isso. Era palavra para as pessoas andarem firmes. Alguém disse que o maior profeta é Samuel, mas outro disse que é Moisés. E você não vê Moisés profetizando no sentido de revelar, de prever o futuro, não. Você vê Moisés ensinando lei, mas é considerado o maior profeta, que ensinou lei, ensinou o povo a temer. Por que ele diz que devemos buscar a profecia? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. E por ninguém é entendido, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificar, exortar e consolar. Para edificar, exortar e consolar. Veja, é uma sequência. Eu estou lendo a exata sequência que o apóstolo Paulo escreve para quem tem o dom de profetizar ou de anunciar a palavra. Mas o que profetiza fala aos homens para edificar. É a primeira coisa que a profecia tem que ter, é o poder de edificar, depois exortar e depois consolar. Segundo a palavra, João foi o último dos profetas. Mas a gente não vê João revelando nada de ninguém. A gente vê ele denunciando. Quando o povo vinha para a beira do rio Jordão para ser batizado, aí o profeta entrava em cena.
falava com o povo. Olhava para a multidão, aquele monte de gente. Ele dizia: raça de víboras. Era assim que eu falava. E víbora é cobra. Jacaré, cascavel, suruco, pata-ovo, naraja. Aí João olhava e dizia: raça de cobra. Quem vos ensinou a fugir da cultura? Vocês estão produzindo frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não é fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Era essa a profecia de João. Era denúncia. Tanto que ele chegou para Herodes, que tinha tomado, irmãos, a mulher do próprio irmão miserável. O Herodes tomou a mulher do próprio irmão. Mas também era para ela procurar o lugar dela. Mas qual é o problema? Eu penso, esse irmão de Herodes era um rapaz chamado Filipe. Eu não estou bem lembrado, eu já estudei alguma coisa sobre ele, não sei se era um tipo de filho bastardo. E quando o Herodes, que era o pai de todos os Herodes, morreu, ele separou os reinos, ou separou o reino, parece que em 3 partes, mas a esse Filipe ele não deu nada. Porque parece que era um filho bastardo com uma mulher chamada Mariana, não sei, alguma coisa assim. Não estou bem lembrado não. Estou aqui tentando buscar por longe. Só que ele vivia só maciando, ele tinha uma espécie de mesada. Os irmãos eram ricos, que davam umas pesadas, ele me passeando, mostrava no meio, uma cidade chique, moderna. Aí quando voltei, foi visitar o irmão dele, o Herodes lá e tal. Aí o Herodes com a esposa dele, aí deu uma cantada. Chegou perto desse rapaz. Olha, você está certinho para o trono da rainha. O trono foi feito para você. Você vai ter um cartão de crédito sem limite. Você vai poder ir no cabeleireiro toda semana, 3, 4, 5, até os 7 dias da semana. Sapato você vai ter e não cabe mais para sua mãe. O que você quiser. Aí o novo Felipe vai cantar batata. Aí o João chegou lá, porque os dois estavam errados. Penso que mais o Herodes, que era rei e tinha muito poder para influenciar e para determinar, né? Aí João disse: ó Herodes, não tinha lícito tomar a mulher do teu irmão, traz pecado. O Herodes ficava por aqui com João, mas não podia fazer nada porque João era profeta. João era profeta, mas não é daquele tipo de profeta que quando chega na casa do adúltero, o adúltero faz um cheque para ele e diz: ah, você é homem de Deus, diz o profeta para o adúltero, leva ele lá na churrascaria e o profeta se bebe. Aí daqui a pouco esse profeta fica desmoralizado, porque o adúltero, o prostituto, sabe que aquele profeta é um mendigo. Mas Herodes sabia que João era não. Por isso ele respeitava o João. Eu vou conjecturar aqui, usando os neurônios de pregador. Quem sabe Herodes mandou lá por trás alguém com um presente para João, um cheque de ouro, uma sacola de prata de ouro, com a proposta de nós temos que parar isso, rapaz. Diga ele que pare de me denunciar, porque toda vez eu vou dar um par de favor para ele, eu vou dar um carro zero para ele, eu vou comprar uma casa para ele na beira da praia, uma cobertura no prédio da Rua Verde, vou abrir uma conta para ele todo dia poder depositar R$5.000. Diga ele que pare de falar. Aí a resposta de João, eu estou conjecturando, não está na Bíblia não, eu conjecturando. Aí a resposta de João vem até o Herodes, e a resposta é o seguinte: guarda o seu dinheiro, guarda o seu carro, o meu compromisso é com prata de ouro, é com aquele que tem todo o poder dos céus e da terra. Porque os profetas, eles eram sujeitos a
Glória! Quando ele ouviu a proposta de Balaque, prata, ouro, ele só tem que ir. Até no tempo do Elias, muitos profetas de Deus, na época de Jezabel e Acabe, se venderam, deixaram de ser profeta de Deus para ser profeta de Baal. Por quê, pastor? Porque o profeta de Deus andava a pé, o profeta de Deus andava com uma roupa desbotada, o profeta de Deus não tinha dinheiro para ir para a pizzaria nem para a churrascaria, não tinha dinheiro para passear no shopping, a mobília dele estava acabada, ele não tinha uma roupa, ele não tinha dinheiro, andava desmantelado. Aí a Jezabel disse: só se você for profeta de Baal, eu vou abrir uma conta para você, você vai ter carro novo, paletó estampado. Aí os profetas se venderam, aí ela quis comprar Elias também, aleluia. Ele disse: comigo não, aleluia. Por que você não quer se vender? Aí o Elias disse assim: de que adianta ter prata? Do que adianta ter ouro? Do que adianta ter carro? Do que adianta ter mobília? Do que adianta ter casa? Do que adianta ter estado? E não ser usado por Deus para quando falar, a palavra cai por terra. Eu prefiro não ter prata, eu prefiro não ter ouro, não ter dinheiro, mas quando eu falar, o Senhor se responsabiliza em cumprir a palavra. Ou seja, de que adianta prata e ouro e não ter moral, respeito e consideração? Eu prefiro não ter a prata nem o ouro, mas ser considerado como homem de Deus, profeta de Deus, servo de Deus. O que fala em língua edifica a si mesmo, o que fala com o mesmo de Deus, mas o que profetiza edifica a igreja. E ele profetiza para edificar, exortar e consolar. Olha, presta atenção nisso aqui que é muito importante. A profecia ela é para edificar, exortar e consolar. A primeira finalidade é edificar. O que é edificar, pastor? É como você constrói uma casa, bota um alicerce bem feito, bem estruturado, aí você edifica. Jesus Cristo disse: aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um emissário que edificou a sua casa sobre a rocha. Viu a chuva, veio a tempestade, bateu com força, mas ela permaneceu de pé porque estava bem edificada. Então a profecia, a primeira finalidade é edificar. Edificar. Porque depois que ele estiver edificado, aí pode vir a chuva, pode vir o vento, a calúnia, a perseguição, a prova, a humilhação, mas ela está edificada. Isso é uma coisa que eu, como pastor, preciso ter sensibilidade para isso. Em cuidar da igreja, primeiro edificando-a, alicerçando. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 3, ele disse assim: eu queria alimentar vocês com comida sólida, mas eu não podia porque vocês ainda são meninos espirituais. Então eu tive que alimentar vocês com leite. Não pude dar comida sólida e nem posso ainda dar, porque vocês ainda não suportam. Isso é sensibilidade pastoral. Entender a estrutura da igreja para saber qual alimento ela está apta a ingerir, a comer, se alimentar. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas nos dias para cá, o Espírito Santo tem me usado de uma forma mais categórica, mais contundente, mais pesada. Por quê? Porque eu noto que a igreja já está se estruturando. Então, se a igreja já está tendo edificação, ela já suporta um calo mais grosso, uma palavra mais dura. Por quê? Porque eu tenho primeiro que edificar, depois eu exorto. O que é exortar? A palavra exortar é repreender. Pode procurar no dicionário que exortar é o mesmo que repreender, chamar a atenção, repreender. Mas antes de repreender, eu preciso
preciso primeiro edificar. Porque se eu for repreender primeiro para edificar depois, se eu lhe repreender, se você está edificado, você se desvia. Então o apóstolo Paulo disse: queria alimentar vocês com comida sólida, mas não podia, tem que dar leite. Esperar vocês, endurecer o talo, catar o dia, aí você. Mas assim, olha, a palavra é profecia, é para edificar. Depois que você edificar, eu lembro do rei Roboão agora. O rei Roboão é filho de Salomão. Quando Salomão morreu, o Roboão vai assumir o trono. Aí o povo se reuniu para conversar com o Roboão. E eles tinham uma queixa a fazer para Roboão, que era o novo rei. E a queixa era que Salomão tinha elevado demais os impostos, e o povo estava sofrendo, passando necessidade, por causa dos impostos que estavam muito altos. Aí quando o Roboão ouviu essa proposta do povo, ele disse assim: vão, 3 dias depois vocês voltem, e eu vou dar a resposta para vocês. Foram 3 dias depois, eles iam retornar. Nesse meio tempo, o Roboão procurou os conselheiros de Salomão, que estavam vivos. Salomão tinha partido, mas tinha ficado o conselho, os ministros, os sábios, que estavam ali ao lado de Salomão. Aí ele perguntou: como é que eu devo falar a esse povo? Aí os sábios disseram assim: fale palavras agradáveis, fale palavras suaves e doces, fale palavras de amizade, porque quando você fala palavras suaves e agradáveis, eles vão te aceitar, e depois que ele te aceitar, eles vão estar na sua mão. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Depois eles vão te servir para sempre, mas fale palavras boas. No início fala, depois que eles aceitarem, que eles me receberem como rei, aí você vai administrar como você achar melhor. Mas a princípio, aí o Roboão também foi pedir conselho aos amigos da escola, os jovens da idade dele, aquele jovem açougue, aquele jovem que não pensa muito, que parece que não tem juízo. Se tem, tá murcho. Aí eles conversaram, o Roboão, e aí o que é que vocês me dizem? Aí não, você tem que lutar moral. Você tem que pegar pesado, para você ler agora. Poxa, você vai deixar o povo mandar em você? Não, rapaz. Você vai dizer assim: ó, se o meu pai castigou vocês com vara, eu vou castigar com escorpião, porque o meu dedinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. Aí o Roboão se empolgou com isso, ó. Sempre esse povo errou. Está pegando lá. Aí voltaram o povo. Aí a Bíblia diz, 12, acho que é de 1 Reis. Aí a Bíblia diz: e desprezou Roboão o conselho dos sábios, e falou a palavra dos jovens, e disse ao povo: vocês querem que eu alivie o fardo, porque o meu pai fez o fardo pesado? Pois eu vou dizer para vocês: se meu pai castigou vocês com vara, eu vou castigar com escorpiões, porque o meu dedo mindinho é mais grosso que o dedo do meu pai. Porque o Roboão pensou que o povo ia ficar tudo tremendo de medo, ia ficar tudo assustado. Ele disse: isso é muito bravo, a gente tem que aceitar tudo que ele mandar. Sabe o que eles fizeram? Porque Deus faz uma casa de Davi, nem com Salomão, nem com Roboão. Fica tudo com o teu rei, vamos embora. Deixaram o Roboão sozinho. Ele só ficou com a tribo de Judá, e parece que uma parte de Manassés, aí de Benjamim, não lembro agora com clareza. Aí quando chegou o dia de cobrar imposto, que saiu os cobradores de casa em casa, ele mandou cobrar os impostos das 10 tribos. Sabe o que foi que o povo fez? Pegaram os cobradores de impostos e mataram. Então aqui você tem que entender que primeiro você vai edificar. Primeiro você tem que criar consciência da responsabilidade do trabalho. As pessoas têm que ver que o trabalho é sério, que o trabalho não é com fins lucrativos financeiros, que não é uma coisa de vontade humana, que o trabalho é uma coisa de responsabilidade. Então alguém vai chegar. Então quando a pessoa entender que nós não estamos aqui brincando de crente, brincando de ministério, brincando de igreja, nem brincando de pastor, mas estamos querendo um compromisso sério com Deus, o sangue pode dar no meio da canela
porque a coisa está ficando complicada. Aleluia. Eu às vezes vejo de uma forma até um pouco chocado, que tem pastores por aí de igrejas a nível nacional e internacional, que quando chega agora na igreja, o dirigente da igreja tem que beijar a mão dele. Quando chega o pastor presidente, pega a mão dele, ele tem que se abaixar. Eu estava numa convenção, não vou falar nomes, que seria Anquiete, 2007, lá em Brasília. Aí a gente estava lá, tem um período devocional, que é quando se começa a cantar os louvores e tal. Está todo mundo sentado, cantando, eu alguém lá na frente. Quando o presidente botava o pé na porta, tinha que parar tudo e todo mundo tinha que ficar de pé. Nessa convenção estava até um conhecido pregador chamado Amigo Santana, e deram a oportunidade para ele pregar, e o pastor que deu a oportunidade disse: olha, fulano, sabe como é a regra aqui, né? Vai pregar, né? Mas quando o pastor chegar, tu para a pregação. Quero saber se está no começo, no meio e no fim. Para, porque o pastor está chegando. Veja que absurdo, porque quando eu estou pregando, ou outra pessoa está pregando, nós temos compreensão de que é Deus que está falando. Ou pelo menos Deus está usando aquela pessoa para falar. Deus está falando através daquela pessoa. Mas chegou o homem, Deus tem que se calar. A profecia é para edificar. A primeira coisa, depois de edificado, aí eu vou poder me exortar, vou poder chegar para você: tome jeito, ande que ele crente, ande que ele mulher de Deus, que ele homem de Deus, ande lá, porque você já está edificado, enraizado. Aí depois, é para edificar, exortar e consolar. Veja, edifica, exorta, porque depois da exortação, só exortar é repreender. Aí depois que você repreende, você consola. Entendeu? A profecia é para edificar, exortar, que é chamar a atenção, repreender, e depois que repreender, consolar. Glória a Deus. Se quisesse, se desviasse, se der no mundo, beber cachaça, ter 50 mil, tomar treva, é barreiro, tem tanta terra. Eita, meu Deus. Não, depois que eu trabalho para que a igreja seja edificada, eu a exorto, mas se eu percebo que houve um sentimento que foi atingido de alguma maneira, eu tenho que ir lá para consolar. Não sou eu que está dizendo, é a Bíblia. Glória a Deus. Eu não posso ficar dizendo para mim, porque é muito moda, é um casca-jaca, é um metigela, é um maniobole, é uma gelatina, é um supremo assado. Aleluia! Não, o negócio é sério com Jesus. Jesus é paciente. Aleluia! Mas a profecia é para edificar. Se eu estou falando, profetizando, e eu estou matando, desanimando, desestruturando, não está vindo de Deus essa palavra. Porque a palavra de Deus ela edifica. Você sai da igreja com vontade de ser mais crente, com vontade de buscar mais a Deus, de se encher mais de Deus, de orar mais, de consagrar mais. Aí você sabe, rapaz, eu quero ser usado, eu quero ser cheio, eu quero quando eu cantar, quando eu pregar, eu quero quando Deus me usar, eu quero estar cheio. Essa é a profecia que vem de Deus, é a profecia
profecia que lhe anima, levanta, lhe edifica, lhe faz colocar para cima. Glória. Mas depois de edificado, ele pode ser exaltado. Isso tem a ver, irmãos, com discernimento, a sensibilidade. Quem é mãe aqui vai entender melhor do que nós que somos pais. Glória a Deus. A minha mãe só batia em mim com um sambará baiano, aquela japonesa. Agora que estava eles estão puxando o rei, troque as curvas. E como eu tenho uns irmãos mais velhos do que eu, às vezes meus irmãos também davam uns troques. Eram uns troques perigosos, eu não batia, não, eu estava olhando assim, fazer rápido. Eu matava um gesto de olho. Mas quem é mãe sabe disso. Você não chega com uma criança de 1 ano e pega o cabo de vassoura para bater. Você faz isso. Aí depois que ele já está cavalão, o que é que você faz? Você tapa lá panela de pressão na cabeça, cabo de vassoura. Mas na verdade, porque já está grande, já está foda, já está estruturado. Não, a mãe tem que ser valente mesmo. Oxi, o filho e a filha querendo botar a mãe para trás, querendo ver para cá, tá com a mão perto do filho. Se ele cai de perna para cima, deu outro. Do outro lado ela fica. Aleluia! Mas a profecia é para edificar, para exortar e para consolar. Mas lembra-se, não precisa você procurar em lugar nenhum. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Por aqui você não vai ser passado para trás, ninguém vai lhe enganar, ninguém vai se aproveitar de você. Está tudo por aqui. Se apega a isso aqui. Busque. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. Eu preciso conhecer a palavra. Amém? Deu para entender qual é o resultado da profecia? Qual é a finalidade? Edificar, exortar e consolar. Primeiro você edifica, depois se tiver edificado, firmado, alicerçado, aí você pode dar uns ajustes. Glória a Deus. E depois que der um ajuste, console. Não deixe para lá não. Aleluia. Amém?